daqui a pouco. Então, boa noite, gente. Vamos lá, ânimo, ânimo. Daqui a pouco nós vamos assim, começar a nossa aula de sexta-noite fazendo 10 polichinelo, né, flexão de braço, né, correr 5 quilômetros antes da aula. Daí só a gente começa a aula, para vocês ficarem com ânimo. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ânimo para todo mundo. Que nem eu estava falando com vocês, né? Eu tive uma notícia ruim ontem, que foi a perda de um cão, mas uma notícia boa hoje, que marcaram a minha revacinação contra a Covid-19, o SARS-CoV-2, né? Que é muito importante. Eu continuo afirmando para vocês, quando tiverem chance de tomar a vacina, tomem. E pronto, ponto final. Se alguma outra pessoa que vocês conhecem não quiser tomar vacina, argumentem, mostrem para ela, como bons biomédicos que vocês são, que a vacina é importante, extremamente importante. Uma coisa, um argumento que vocês podem usar, né, que nem a gente estava conversando, de repente uma vacina, como o Coronavac e a AstraZeneca, a eficácia individual ela é baixa. Mas quando você aplica em um número grande de pessoas, ela aumenta. Ela fica gigante, essa eficácia. E isto está sendo refletido no número de mortes e de casos. Aliás, o número de mortes está caindo muito mais do que o número de casos. As pessoas ainda estão pegando Covid, mas estão morrendo muito menos de Covid. Aqui em Curitiba, se não me engano, ontem, hoje, eu vi um dado que acho que menos de 60% dos leitos de UTI para Covid-19 estão ocupados no momento. Então, eles estão começando até voltar a alguns leitos reservados para Covid, voltar para o público normal, né, quando precisa. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. E a gente tem que ficar muito feliz com isso. Pessoal, nós vamos sair desta. Nós vamos sair desta. Eu tenho certeza absoluta. Não tenho dúvida nenhuma. Mas é importante que a gente participe disso. Que a gente vá ser vacinado, aceite a vacina e instrua as pessoas, incentive as pessoas a tomarem vacina. Pessoal, vocês podem não acreditar, mas vocês são importantes para a gente, tá? Para nós, professores, para a coordenação, vocês são muito importantes. A gente quer ver vocês bem, a gente quer ver vocês felizes, a gente quer ver vocês grandes profissionais, né? Eu sempre digo assim, eu quero que vocês sejam milhões de vezes melhores do que eu, milhões de vezes melhores do que eu. Que daí, quando vocês forem famosos, eu vou dizer, foi meu aluno, né? Foi meu aluno. Viu só. Isso é importante, gente. Então, nesse gostar de vocês, nesse querer ver vocês bem, faz parte também tomar vacina. Faz parte a questão de saúde também para vocês, né? Então, vamos lá. Bom, gente, há 2 semanas atrás, a gente, no dia 27 de agosto, a gente viu um pouco sobre usos de água, tratamento de água. Na semana passada, a gente viu legislação, e vocês viram na legislação, né, que, por exemplo, os nossos corpos de água, no caso principal, disparado principal, os rios, eles são classificados em classes, conforme a qualidade da água. E daí a qualidade da água vai dizer o uso que pode se dar para aquela água. Classe especial, que é aquela água puríssima. Classe 1, água excelente. Classe 2, água maravilhosa. Classe 3, água muito boa. Classe 4, já água ruinzinha, né? E a gente viu que para classificar tem parâmetros, né? Então lá tem literalmente centenas de parâmetros que a gente tem que analisar para daí classificar o rio numa certa classe. A partir desse momento, a gente pode dizer o que fazer com aquela água. Olha, essa água aqui é classe 1, então ela está ótima. Você praticamente pode pegar e beber ali direto. Classe especial, certeza absoluta que você pode beber direto. Classe 2 já tem que fazer um tratamento. Classe 3, mais ainda. Classe 4, deixa lá só para navegação, essas coisas assim.
Então, isso é muito importante, porque quando a gente faz análise ambiental, no caso de qualidade de água, uma das coisas mais importantes é essa, exatamente isso, né? De vocês saberem a qualidade de água para daí definir o uso daquela água. Eu até comentei com vocês, né? O Rio Barigui, ali que passa do lado da Ana Andrade, é classe 2. É difícil acreditar que aquele rio é classe 2, que é uma água de alta qualidade. Então, eles mas essa, que nem falei para vocês que uma amiga trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela comentando, essa classificação é antiga, eles estão refazendo isso. Até bom que deixem passar a pandemia para refazer, porque a pandemia mudou a dinâmica das atividades humanas, do ser humano urbano, né? Então, daí, quando voltar tudo ao normal, daí é mais fácil a gente definir o comportamento médio correto daquele rio em relação à poluição. Então, daí hoje a gente vai ver parâmetros e metodologias para a grande maioria desses parâmetros. Mas, professor, o que eu tenho que analisar? Se você está classificando um rio, você tem que analisar todos aqueles parâmetros que estão na legislação. E acabou a história. Ah, mas, professor, são 200 parâmetros para cada ponto de análise no rio? Acontece. Mas isso você vai fazer uma vez a cada 10 anos, 20 anos, talvez. Não vai fazer toda hora, né? Mas você joga o esgoto ali no rio, né? Tem que fazer mais. A tua empresa tira a água do rio para matéria-prima ou para alguma coisa. Tem que fazer certos parâmetros e assim por diante. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu vou mostrar para vocês e deixar uma preparação para a aula que vem, que é lá na Uni Andrade. Aula prática. Então, a gente vai lá, vamos lá no laboratório e tal, depois nós vamos descer, coletar água no Rio Barigui, é de noite, vamos lá de noite. Aliás, se alguém tiver lanterna, por favor, levem lanternas, tá? Por favor, levem lanternas. E a gente vai coletar água, vai subir de novo lá no laboratório e vai fazer a análise. Então, a gente vai discutir desde como coletar, o que vocês têm que ter em mente quando vão coletar água, em um rio, por exemplo, e a gente vai fazer análise. No nosso caso, semana que vem, a gente vai fazer análise microbiológica de fungos e bactérias em geral, tá? Eu ainda não consegui disponibilizar o material para vocês, mas esse final de semana eu disponibilizo. E atenção, a nossa aula vai começar às 7h15. 7h15, todo mundo tem que estar lá. Guarda-pó, calça comprida, sapato fechado, senão não entra no laboratório, vai perder aula, tá? E eu vou fazer chamada lá, entenderam? Eu vou fazer chamada lá no laboratório, tá? Não precisam levar... Fale, Marilza. Impossível chegar às 7h15, prof. Eu saio 7 horas do trabalho. Bom, então você chega um pouquinho depois, tá? Obrigada. É capaz de quando você chegar, a gente já estar lá no Rio, tá? Então, se a gente não estiver no 5º andar, a gente está lá no Rio. Ali na ponte de madeira. Tá bom, prof. Qualquer coisa eu desço direto lá. Tudo bem. Bom, então vamos começar com a nossa aula, que é uma aula particularmente que eu gosto bastante, porque daí a gente começa a pensar, começa a raciocinar o que tem que fazer, como tem que fazer, e os principais parâmetros que a gente vai analisar. Então, eu vou compartilhar agora a apresentação com vocês. Daqui a pouco, eu acho que agora vocês já estão vendo a apresentação. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, né? Vamos ver se funciona. Como eu sempre falo, o computador é bom quando funciona. Deixa eu fazer aqui a espessura. Então, hoje a gente já está na semana 6, hein, pessoal?
Parece que foi ontem que a gente começou nossas aulas, né? Então, hoje a gente vai trabalhar qualidade de água, parâmetros, os principais parâmetros. Eu quero deixar bem claro, gente, que tem muito mais coisa aqui. Dá para fazer uma matéria inteira só de parâmetros de qualidade de água, para vocês terem uma ideia, tá? Uma matéria inteira. Uma aula é quase nada, então eu vou mostrar os principais parâmetros. Os que eu vou mostrar agora, gente, nós fazemos praticamente sempre. Praticamente sempre, tá? Então vamos lá. A primeira coisa quando a gente vai fazer qualidade da água, análise de qualidade da água, a gente tem que selecionar aqueles parâmetros mais interessantes para a gente naquele momento. Então, assim, se eu estou classificando o rio, classe especial 1, 2, 3 e 4, eu tenho que usar a legislação. Agora, se eu estou fazendo um outro tipo de trabalho, daí eu vou fazer em função da minha realidade. Eu vou fazer em função daquilo que eu preciso saber do rio, ou vou fazer em função do que eu jogo no rio, e assim por diante. Pode ser que eu tenha que fazer em função do que o órgão ambiental me pede. Professor, mas o órgão ambiental ele pode exigir uma certa tipo de análise, mesmo que não esteja na lei? Pode. Porque o órgão ambiental aqui, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Instituto de Água e Terras para o Paraná inteiro, eles recebem o poder do povo para representar o povo na defesa do meio ambiente. Então eles podem dizer, olha, o Clodoaldo, faça vanádio lá. Faça vanádio, porque vanádio é importante para você, no teu caso, porque a tua indústria é assim assado, etc. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar os parâmetros. E daí esses vão ser os nossos indicadores. Por quê? Eles vão indicar o estado da qualidade de água. Então, até vou colocar aqui, olha. Indicar o estado da qualidade. Minha letra é linda, né, gente? Da água. Por isso que a gente chama de indicadores. E a gente vai selecionar. A primeira coisa que vocês têm que estar em mente e pensar assim qual é a fonte do meu problema? Ah, é poluição orgânica, professor. O que é poluição orgânica? É quando eu tenho, por exemplo, esgoto indo pro esgoto doméstico indo para o rio. Então, no caso de poluição orgânica, vamos colocar aqui até esgoto doméstico. Quando eu tenho poluição orgânica, os principais indicadores são demanda química de oxigênio, já vou mostrar o que é, demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, entre outros. Agora, eu posso ter também um caso de poluição inorgânica, né? Por exemplo, na agricultura, através de agrotóxicos, ou na indústria, através de metais pesados. Essa é uma poluição inorgânica, mas ela é bem típica da agricultura e da indústria. Eu também posso ter contaminação bacteriana. E daí vem muito, por exemplo, contaminação bacteriana vem muito de hospitais, esgoto doméstico, que nem poluição orgânica, e assim por diante. E daí, por exemplo, eu vou fazer coliformes totais e fecais. Até vou mostrar um trabalhinho que eu fiz com uma aluna uma vez, lá na Baía de Guaratuba. Se eu for estudar eutrofização, que é a falta de oxigênio na água para os peixinhos, oxigênio dissolvido na água para os peixinhos respirarem, eu vou estudar nitrogênio, fósforo, clorofila. Eu não sei o que é o tipo de poluição, então, daí eu vou escolher diferentes parâmetros nos outros e também vou fazer pH, temperatura, turbidez e etc. Tá? Então, vai depender, os parâmetros que a gente vai escolher para analisar vão depender de que tipo de poluição que eu estou analisando.
tá? Ah, então eu não sei qual o tipo de poluição. Ah, faz o maior número possível de parâmetros. Mas em muitos casos a gente já sabe mais ou menos, a gente já pode cercar, diminuir o número de parâmetros que a gente vai estudar. Bom, pessoal, primeira coisa, isso é básico. Inclusive, hoje tem equipamento que você mede ali direto, a gente vai fazer pH, não no rio, mas a gente vai fazer no laboratório, levar lá no laboratório, etc. Então, o primeiro parâmetro básico que a gente estuda sempre, é pH. Né? O tal do potencial hidrogeniônico, né? É uma relação numérica entre íons hidrogênio e hidroxila. Hidrogênio mais, hidroxila menos. Né? Hidroxila é o OH. Pessoal, vocês estão cansados de saber, né? Ainda mais na biomedicina, né? Se fosse o pessoal da engenharia, talvez não soubesse, mas biomedicina tem que saber, né? O pH 7 é o pH neutro. Na verdade, a gente considera neutro, na prática, entre 6,5 e 7,5, né? Menor do que 7 é ácido e maior do que 7 é básico, né? E até coloquei aqui uma tabelinha que você pega lá na internet, só para vocês terem uma ideia, né? O pH ideal para o nosso organismo é 7,4, né? Então é neutro. Quando você vai subindo, maçã é 8, batata doce é 9, brócolis é 10, leite de magnésio é 11, alvejante é 12, água sanitária é 13, soda cáustica 14. Você pega aqui, ó, até o leite de magnésio ainda é bom, né? Se bem que leite de magnésio não é muito gostoso, não sei se vocês já tomaram, mas eu já. Agora, quando você pega os outros aqui, olha, 12, 13, 14... O problema da soda cáustica não são só as substâncias químicas que estão ali, mas o pH da soda cáustica é muito básico, né? Isso é ruim. Agora, quando você pega para o neutro, o leite é pH 6, a cerveja maravilhosa, santa cerveja, pH 5, o café é pH 4, refrigerante tipo Coca-Cola, pH 3, e olha só, o vinagre é pH 2. Então a gente, quando vai tomar Coca-Cola, e eu adoro, esse que é meu problema, né? Ela tem um pH muito parecido com se eu tomasse vinagre. O nosso suco gástrico tem pH em torno de 1 e ácido de bateria, pH 0. É o mais ácido que pode ter, né? O pH, gente, é um indicador que a gente usa principalmente quando tem despejos industriais. Porque há substâncias que as indústrias jogam no ambiente, vai depender da substância, lógico, né? Mas elas podem mudar muito o pH do ambiente. No nosso caso aqui no corpo de água, né? No rio, por exemplo. E o ideal é que o pH esteja próximo do neutro. Professor, mas tem organismos que vivem em pH assim, assado? Tem, gente. Mas a grande maioria é pH próximo do neutro. O ideal para esses é pH próximo do neutro. E se for muito longe do neutro, para cima ou para baixo, vai começar a morrer bicho por causa do pH. Daí trabalha na osmose, no equilíbrio osmótico das células. Daí cada célula do bichinho vai estourando até que ele morre por inteiro e assim por diante. Tá? Então, pH é um indicador básico da água. A primeira coisa, assim, eu não conheço nenhum trabalho onde que não foi visto o pH da água. Nenhum. Você pode ver, de repente, micro-organismo, metal pesado, agrotóxico ou qualquer outra coisa, antibiótico, anti-inflamatório, anticoncepcional, mas sempre você vai ver o pH da água. Mesmo porque, gente, por exemplo, metal pesado tem afinidade por matéria orgânica. O metal pesado, ele gruda na matéria orgânica por diferencial de cargas. O problema é que essa ligação é pH dependente. Então, se o pH da água cai muito, fica cada vez mais ácido, essa ligação quebra. Então, isso é só um exemplo. É importantíssimo a gente sempre saber o pH
da água. No caso do solo é a mesma coisa, que a gente vai ver lá no final do semestre. Temperatura. Temperatura é uma outra variável. Opa, deixa eu pegar aqui um marca-texto. É uma outra variável extremamente importante que a gente vai medir também, né? Agora, lógico que a gente tem que medir a temperatura no momento que a gente coleta, né? O pH ainda dá para levar para o laboratório, mas temperatura não. Então, quando a gente está falando de temperatura, é uma medida de intensidade de calor, né? E é assim, os peixinhos e os outros organismos na água, eles respiram oxigênio que está dissolvido dentro da água. É uma outra modalidade de oxigênio. É diferente do oxigênio atmosférico. É o mesmo O2, só que ele está numa forma que os peixes, por exemplo, conseguem respirar através das brânquias. O problema é o seguinte, quando a água está muito quente, gente, ela tem menor capacidade de reter gases. E um dos gases é o oxigênio. Então, quando a água começa a esquentar muito, o que acontece? O oxigênio que está dissolvido na água vai sendo perdido para a atmosfera. Então, por isto que a temperatura é muito, muito importante. Só para vocês terem ideia, olha o que eu coloquei aqui embaixo, olha. Água doce. Olha só que legal. A 0 grau, ele pegou um ponto de água. A 0 grau, aquele ponto de água tinha 14 miligramas por litro de oxigênio dissolvido. Quando aquela água foi esquentada a 30 graus, perdeu praticamente metade do oxigênio. Foi para 7,5 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, né? Então, é um problema muito sério. Um outro problema que pode levar à falta de oxigênio é quanto mais organismos eu tenho naquele corpo de água. Porque todos vão tirar oxigênio dissolvido da água para respirar, vão tirar, de repente acaba. Isso tem muito a ver também com demanda química e bioquímica de oxigênio. Normalmente a temperatura ela é muito influenciada por, no caso do ser humano, despejos industriais e usinas termoelétricas. Mas por que usina termoelétrica? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas tem algumas usinas termoelétricas que elas esquentam a água vira vapor e daí esse vapor é injetado sob pressão em turbinas para gerar energia elétrica. Depois esse vapor condensa em água e a água é jogada de volta para o corpo de água. É a mesma coisa com usina nuclear. A usina nuclear faz a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Tanto que a usina nuclear é uma usina termoelétrica. Só que ela esquenta a água por material radioativo. Então, eles imergem o material radioativo, ele emite radiação, faz com que as moléculas de água fiquem mais agitadas, esquentem, aumente a temperatura, a água vai do estado líquido para o vapor, e esse vapor é injetado sob pressão em turbinas. E daí vai gerar energia elétrica. Essa água condensa de volta, e daí ela é jogada fora, né? Não é mais usada. Ela é usada algumas vezes ainda, mas depois é jogada fora. Só que quando ela é jogada fora, eles jogam a água mais quente. Isso acaba com o ecossistema onde essa água é jogada. E daí entra a tal da, não sei se já ouviram falar, mas é muito importante dentro de qualidade de água, demanda bioquímica de oxigênio, ou DBO, demanda bioquímica de oxigênio, né? O conceito clássico é a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica por bactérias presentes no corpo de água. O que significa isso? É assim, eu tenho matéria orgânica, pode ser fezes, pode ser plantas em decomposição, qualquer coisa, espalhado na coluna de água. Espalhado na coluna de água também tem bactérias. Essas bactérias, normalmente aeróbias, elas respiram oxigênio e liberam CO2.
Elas, quando vão respirar oxigênio, respiram oxigênio dissolvido na água. O que acontece? Elas precisam de matéria orgânica para conseguir energia, para conseguir nutrientes. Então elas começam a se alimentar da matéria orgânica. Comer matéria orgânica é o processo de simplificação da matéria orgânica ou mineralização da matéria orgânica por micro-organismos, principalmente bactérias. Daí ela pega aquelas moléculas gigantes, né, lignina, celulose, hemicelulose, vai quebrando, 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 quebrando cada vez mais, até chegar em moléculas menores. NH3, CO2, água, sais minerais em geral. Tá? Então, existe um método padrão, onde se incuba, esse daqui é um equipamento que você pode fazer, onde se incuba em 20 graus por 5 dias. E daí vê a formação de gases e outras coisas. A DBO é muito importante a gente analisar a DBO quando o rio recebe despejos orgânicos, por exemplo, esgoto doméstico. Né? Porque esgoto doméstico é matéria orgânica. O que acontece? Se eu jogo muito esgoto, as bactérias vão achar, tô no paraíso, aqui tá para mim. Daí vão fazer uma orgia lá, né? Uma bacanal lá, né? Que nem os antigos romanos faziam, né? Tem comida, tem temperatura, tem água, tem oxigênio na água. Eu vou fazer uma bacanal aqui. Uma orgia só. Então elas vão comer aquela matéria orgânica, mas daí elas vão se reproduzir cada vez mais. E vai aumentando a densidade populacional dessas bactérias. O problema é que quando aumenta a densidade populacional das bactérias, elas precisam mais oxigênio. E daí elas tiram o oxigênio da água. E a água vai ficando com cada vez menos oxigênio. Né? Quando a gente mede DBO, quanto maior a DBO, pior é. Por quê? O que significa isso? Por exemplo, rio classe 3 é um rio ruim. Se lembram da aula passada? Eles aceitam DBOs em torno de 10 miligramas de oxigênio dissolvido por litro de água. Já o rio classe 1 é um rio bom, é só 3 miligramas de oxigênio por litro de água. O que acontece? Quanto maior a DBO, significa que tem mais bactérias. Quando a gente mede a DBO, aqui dentro, nesses frascos, tem bactérias. A água com as bactérias. A gente pega a água do rio e coloca ali. Então vem a matéria orgânica, vem as bactérias, e a gente vai medindo quanto eles estão consumindo de oxigênio. Né? Por isso que quanto maior a DBO, pior é a qualidade da água. Coloquem isso na cabeça. Porque daí eu tenho muita matéria orgânica, isso significa na prática que eu tenho muita matéria orgânica e as bactérias estão achando aquilo maravilhoso, fantástico. Elas vão tirando, vão tirando, vão tirando o oxigênio da água. É uma coisa muito parecida, gente, é a DQO, ou demanda química de oxigênio, não é mais bioquímica. Então, a DQO, demanda química de oxigênio. Ele também é um indicador de matéria orgânica, mas ele é mais ligado a despejos de origem industrial. O que significa isso? DQO. Quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria orgânica por um agente químico, poluente. Então, por exemplo, quando eu jogo alguma substância química, essa substância química, ao encontrar matéria orgânica, ela vai oxidar. E daí ela vai retirar o oxigênio da água. Que nem as bactérias. Só que em vez de bactéria, a gente tem um agente químico. Um poluente químico. Ele vai se ligar à matéria orgânica e daí, quando ele faz isso, para um processo de oxidação... Oi, alguém quer falar algo? Bom, ele se liga na matéria orgânica
fazendo o processo de oxidação, e daí ele tira o oxigênio da água. Então, quanto maior a DQO, significa que eu tenho matéria orgânica e eu tenho poluentes químicos que estão interagindo por oxidação com aquela matéria orgânica. É por isto que a DQO é normalmente medida quando eu sei que tem poluição industrial. Porque daí não tem nada a ver com bactéria, tem a ver com os poluentes que estão sendo jogados na água. A DQO é normalmente maior que a DBO. Não é uma regra fixa, mas isso é só mais curiosidade. Aqui tem um outro equipamento. Hoje a gente faz quase tudo automatizado, tá? Específico para DQO. E daí tem um parâmetro aqui que é básico, né? Quanto de oxigênio tem na água. O ideal é que tenha bastante oxigênio na água, né? Porque ele é vital para organismos aeróbicos. O problema é que o oxigênio varia com a temperatura e a altitude. Uma vez eu estava vendo um programa, gente, sobre o lago Titicaca, na Bolívia. É o lago mais alto do mundo, ele está a quase 4.000 metros. Ele praticamente não tem organismos vivos ali. Mas ele tem um sapo muito interessante. Muito, muito interessante. O sapo que tem lá no lago de Titicaca. Por quê? Os sapos e as rãs, elas respiram pela pele. O oxigênio entra pela pele, por isso a pele precisa estar sempre úmida, e daí entra na corrente sanguínea distribuída por todo o corpo. Como no lago Titicaca tem pouquíssimo oxigênio por causa da altitude, não é por causa de poluição, DBO, DQO, que tirou o oxigênio da água, não. É por causa da altitude. Esse sapo, para sobreviver e respirar oxigênio, ele desenvolveu pele a mais no corpo dele. Então ele tem assim dobraduras no corpo que fazem assim. Quando você pega, já vi filme, né, vídeo, eu nunca tive essa oportunidade de ver ao vivo, mas o bicho abre assim, como se fosse uma folha. Tem muita sobra de pele, sabe? Abas de pele. Porque daí o que ele faz? Ele está aumentando a superfície de contato da pele dele com a água. E assim ele aumenta a chance de achar oxigênio dissolvido na água. Tá? O oxigênio dissolvido é muito importante quando eu tenho despejo de origem orgânica e também alguns despejos de origem industrial, porque eles interagem com matéria orgânica. Quando eu tenho bactérias DBO, a bactéria vai tirar o oxigênio da água, e quando eu tenho poluente industrial, entra o DQO, demanda química, o poluente vai tirar o oxigênio da água. Tá? E daí quando eu tenho bem pouco ou nada de oxigênio dissolvido, eu tenho formação de algumas outras substâncias, como ácido sulfídrico, por exemplo. Ácido sulfídrico, professor, não é aquele que cheira como ovo podre? É. Quando vocês sentem cheiro de ovo podre, saindo de um corpo de água, tenham certeza absoluta, ali não tem quase nada de oxigênio. Provável que nem tenha oxigênio dissolvido naquela água. Tá? O que acontece? Quando eu não tenho oxigênio, quem vai agir? Bactérias anaeróbicas. E elas podem respirar uma série de coisas. Tem algumas que respiram oxigênio. E nesse processo, elas formam gás sulfídrico, H2S. Mercaptanas também pode formar e outras coisas assim. E daí vem algo muito, muito importante nos dias de hoje, que são os metais pesados. Eles são típicos de rios poluídos por rejeitos industriais. Essa daqui é uma foto do Rio Doce, lá de 2000 e... Quando que foi o Rio Doce? 2015. Brumadinho foi 2018. O Rio Doce, lá em Minas Gerais, quando
estourou uma represa de rejeitos de minério da Samarco e entrou pelo Rio Doce, né? Matou 13, 14 pessoas, entrou pelo Rio Doce. E o Rio Doce é o maior, depois do Rio São Francisco, o Rio Doce é o maior rio de Minas Gerais. E ele vai desaguar lá no litoral de Espírito Santo. E entrou com alumínio, ferro, arsênio, manganês, selênio, cádmio, chumbo, lítio, níquel, zinco, entre outras coisas. Sim, matou literalmente o Rio Doce. Mas qual metal pesado é mais importante? Vai depender do tipo de atividade industrial. Por exemplo, o cádmio é muito comum em galvanoplastia. Galvanização, quando você pega um metal para deixar aquele ele bem, como eu vou dizer, assim, parece prata. Eu não sei se está certo isso, mas é muito, muito, muito utilizado a galvanoplastia no mundo inteiro. E eles usam cádmio para fazer isso. O cádmio ele tem elevado potencial tóxico e ele é bioacumulador. Então, o que vai acontecendo? Se você ingere algo com cádmio, ele vai ficando no teu corpo. Ele vai ficando. Daí ele vai aumentando cada vez mais. Vai aumentando cada vez mais. Tá? Só para vocês terem ideia, a água classe 1, classe 2, admitem no máximo 0,001 miligrama por litro de água de cádmio. Só isto. É virtualmente nada. É virtualmente nada. Outro metal pesado, gente, é o cromo. Muito importante. Por quê? O cromo ele também é usado em galvanoplastia, mas ele é muito usado na indústria de couro. Até estão tentando achar outras soluções, mas o cromo deixa o couro mais maleável. Se não tiver cromo, quando secar o couro, ele vai ficar duro e quebradiço. Então, o cromo deixa o material mais maleável. Né? Só de curiosidade, eu não sei se vocês conhecem o Colégio Positivo Ambiental, ali na rua Itupava. Quando eu era criança, ali tinha uma indústria de couro. Era a quadra inteira, tudo onde que é o colégio hoje, era uma indústria de couro. Até tinha um campo de futebol, bem grande e tal, né? Mas ali era uma indústria de couro que usava bastante cromo. E as formas que o cromo está também são muito importantes. Então, o cromo mais 6 é bem pior que o cromo mais 3, por exemplo. A grande vantagem, digamos assim, se é vantagem, ele não bioacumula. Né? Você pode ter uma intoxicação grave, mas ele não vai se acumulando na cadeia alimentar. O cromo é importante, mas ele não é tão perigoso quanto o cádmio, e o máximo admitido classe 1, 2 e 3 é 0,05 mg por litro. O mercúrio. Professor Cláudio e as histórias dele. Quando eu era pequenininho, eu tinha medo de ir no dentista. Vocês também tinham medo, pessoal, de ir no dentista? Pessoal, vocês também tinham medo de ir no dentista? Hein? Ou ainda tem medo? Tenho até hoje. Fale, Patrícia. Eu tenho até hoje. É legal, tem que fazer uma vez um trabalho fazendo a ligação do barulho da broca com a intensidade de medo que as pessoas têm. Marilza, quer falar alguma coisa, Marilza? Está com a mão levantada? Ih, Marilza não está aí. Mas, gente, eu tinha medo de ir no dentista. Então, eu me lembro que uma vez, uma tia minha foi comigo no dentista, ela tinha que sentar do meu lado e segurar na minha mão, porque eu tinha medo. Tinha lá 6, 7 anos no máximo. Daí uma vez uma dentista, para me distrair, ela me deu mercúrio para brincar. Sério,
e deu mercúrio. Por quê? O mercúrio é bem interessante, não sei se vocês sabem, né? Devem saber, por causa dos termômetros de mercúrio. É um metal pesado que a temperatura ambiente ele está na forma líquida. Ele está na forma líquida. Então, ela colocava assim, uma gotinha de mercúrio aqui na minha mão e ficava brincando, assim, que bonitinha, né? É extremamente problemático. O mercúrio ele é muito usado, pessoal, para extrair ouro, esses garimpos. O que o pessoal faz? Tem aquelas bateias, né? Aqueles negócios assim grandes, né? Eu já vou mostrar uma foto. Eles pegam um pouquinho de sedimento, a água, fazem a bateia, né? O ouro é muito mais pesado do que qualquer outro sedimento. Então, qual é a tendência? O ouro ir para baixo. E lá no centro da bateia, lá embaixo. E o resto ir saindo. Os caras são tão bons nisso que eles vão fazendo, de repente só sobra ouro. Mas não sobra só ouro, sempre tem alguma coisa a mais. E daí eles, inteligentemente, né, infelizmente, mas de forma muito inteligente, eles misturam mercúrio com aquele material que fica. Por quê? O mercúrio tem uma altíssima afinidade com ouro. Um vê o outro, que delícia, maravilhoso, meu amigo, quanto tempo, ai, fica abraçado, pronto. E fica lá. Mas eles não podem vender mercúrio, ouro com mercúrio. Não podem fazer isso. Quem vai comprar ouro quer só ouro, né? Então daí eles pegam essa mistura, mercúrio e ouro, e esquentam com maçarico, altíssimas temperaturas. Por quê? O mercúrio tem uma temperatura de volatilização muito menor do que o ouro. Então você pode aquecer aquilo, de repente o mercúrio começa a volatilizar e ir para a atmosfera. O ouro fica ali. E daí eu tenho ouro praticamente puro. Normalmente é 99% de pureza. Daí na loja lá que os caras compravam, fazer isso de novo para aumentar ainda mais a pureza do ouro, né? E daí aquele mercúrio que foi para a atmosfera, ele vai condensar de novo, vai voltar para o solo, vai voltar para a água, vai nas plantas e vai contaminar tudo. Uma vez eu estava num congresso na Suécia, em Gotemburgo, no sul da Suécia, encontrei um professor da USP aqui e ele trabalhava exatamente com mercúrio na Amazônia. E eu nunca mais esqueço que ele falou assim, Klaus, se hoje a gente parar de usar mercúrio nos garimpos da Amazônia, parar totalmente, a gente ainda vai ter problemas seríssimos por 30, 40, 50 anos. Que aquele mercúrio vai ficar e vai ficar. Então, o mercúrio, ele é neurotóxico. Ele é um metal pesado muito, muito importante, né? O mercúrio, ele causa náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, dano nos ossos, podendo chegar até casos extremos de morte. Para vocês terem uma ideia, o máximo de mercúrio admitido, classes 1 e 2. Eu não sei nem como ler isso daqui, gente. Sinceramente, eu não sei nem como ler. 0,0002 miligramas por litro de mercúrio. O que significa isso? Nada. São poucas as máquinas no Brasil que conseguem ler esta dimensão, né? Olha aqui a bateia. Então, eles pegam sedimento com água e vão rodando, rodando, rodando. O mais leve vai sair e o mais pesado vai ficar aqui no meio. Daí eles juntam, olha o mercúrio aqui, olha. Eles juntam o mercúrio líquido, normalmente eles têm umas coisinhas assim, juntam o mercúrio líquido com o ouro e daí eles podem até colocar aqui na bateia. Daí o mercúrio vai se ligar ao ouro e depois eles metem o maçarico, o mercúrio volatiliza e só fica o ouro. Bem interessante isso. E finalmente, né, algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sou agrônomo, sei o que eu estou falando, tá? Já estudei bastante, é agrotóxico, né? E daí entram os diferentes tipos de agrotóxico, né?
inseticida, herbicida, fungicida. Então, inseticida é para insetos, é óbvio, né? Herbicida é para erva daninha. Eu ia colocar só a erva aqui, né? Daí, sei lá, de repente. Fungicida é para fungo. E daí tem bactericida, tem nematicida, tem nematicida para nematóide e assim por diante. Os agrotóxicos podem ser de origem orgânica ou inorgânica. E o problema deles não é o uso. O problema é o mau uso. É o mau uso. Como aqui, por exemplo. Isso daqui é proibido por lei, gente. A plantação até a beira d'água. E o cara aplicando agrotóxico. Eu tive uma vez um orientado de mestrado que foi pesquisar os impactos ambientais aqui, ali entre Paraná e Santa Catarina, tem um parque, Santilhéria, eu acho que é o nome, não me lembro mais. Ele me relatou, professor, tinha gente plantando banana até a beira do rio. E pior, passando agrotóxico de avião, professor. De avião. Então, quando passa de avião, a altitude é maior, dá deriva. Se tiver muito vento, leva o agrotóxico lá longe. Né? O problema dos agrotóxicos é que atinge principalmente o corpo de água e daí morre peixe. E assim, o agrotóxico, todo agrotóxico tem uma meia-vida. O que significa isso? Quanto tempo ele leva para ir da quantidade original para 50% da quantidade original. Então, se ele tinha 100 quilos, quanto tempo ele leva para 50 quilos? Decompor de uma forma natural, por meios físicos, químicos, físico-químicos e biológicos. Então, quanto maior a meia-vida, ele leva 5 anos, a meia-vida dele é 5 anos, para ir da quantidade original para metade daquela quantidade. Ou ele leva 15 minutos para ir da quantidade original para aquela quantidade. Para 50% da quantidade original. Quanto maior a meia-vida, pior. Por quê? Ele fica mais tempo no ambiente agindo. Ele fica mais tempo provocando danos. Então, o agrotóxico vai entrar em contato com o maior número de organismos, etc. Por isso que hoje a agricultura está tentando desenvolver, as empresas estão tentando desenvolver agrotóxicos com baixa meia-vida, que sejam efetivas para aquela praga, para aquela doença lá da agricultura, mas que tenham uma baixa meia-vida. Porque eu aplico, ele atinge a praga que eu quero, e daí ele já vai se decompondo por meios naturais. A gente tem que tomar também cuidado com nutrientes, né? Principalmente, pegar aqui, nitrogênio e fósforo, né? Que são macronutrientes. E nitrogênio e fósforo tem muito de origem doméstica. Aonde? Sabonete, sabão em pó, detergente, tudo isso tem muito nitrogênio e fósforo. O que ele faz? Ele faz o processo da eutrofização. Olha aqui, olha. Então, quando eu jogo fósforo na forma de fosfato, nitrogênio na forma de nitrato, as bactérias e algas, aqui no caso é algas, tá? A gente vê aqui o rio Tietê em São Paulo, aqui um outro rio com muitas algas e o peixe morto já, mas pode ser bactérias também, tá? Não só algas, por favor. Eu jogo nitrogênio, as algas e bactérias precisam muito. Fósforo, as algas e bactérias amam. O que acontece? Elas vão crescer, elas vão se reproduzir. Quanto mais elas se reproduzem, mais elas consomem de oxigênio. Mais elas consomem de oxigênio. E as algas vão morrer, entram as bactérias e vão consumir mais oxigênio. E daí o oxigênio cai. O oxigênio dissolvido cai e os peixes morrem. Porque não tem oxigênio. Então, quando você vê num corpo de água, assim, você vai lá no Parque Barigui tomar uma cervejinha lá e de repente tem um monte de peixinho com a boca para fora, significa o quê? Que
que tem pouco oxigênio dissolvido na água. Ele está tentando desesperadamente respirar fora da água, mas não consegue. Daí ele morre por falta de oxigênio. E daí entram os coliformes. Então, a gente tem os coliformes totais, fecais e a Escherichia coli. Então, é mais ou menos assim. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar também, eram só os coliformes totais. Daí a gente descobriu que existe um grupo dentro dos coliformes totais, chamados fecais ou termotolerantes, que eles são mais típicos ainda que os totais, que eles dão uma resposta melhor de como está o meio ambiente. Depois a gente descobriu que existe um grupo, uma espécie dentro dos coliformes totais, Escherichia coli, a famosa E. coli, né? Algumas pessoas têm problemas com E. coli, e seriam um indicador ainda melhor. Então, os Escherichia coli está dentro dos fecais ou termotolerantes, que está dentro dos totais. Quando a gente fala de coliforme, seja total, fecal ou Escherichia coli, a gente está falando de indicador de contaminação fecal. Provavelmente traz, junto com os próprios coliformes, que já produzem problemas, eles trazem outros organismos patogênicos. Entre os coliformes, a gente pode citar Klebsiella, Escherichia, como a coli, Serrata, Ervenia e as enterobactérias em geral, né, que são do aparelho digestório. E é típico de corpo de água contaminado por esgoto doméstico ou por esgoto de criação de animais. Por exemplo, suínos, bovinos e assim por diante. Então, se você acha altos níveis de coliformes totais, fecais e Escherichia coli, é porque tem contaminação por esgoto doméstico ou esgoto de animais. Olha aqui, gente, esse trabalhinho que a gente fez alguns anos atrás, na Baía de Guaratuba. Então, essa é a Baía de Guaratuba aqui, né? Então, aqui a entrada, aqui passa o ferryboat, o famoso ferryboat. Aqui é Guaratuba e aqui é Caiobá. Aqui em cima é Matinhos, né? Caiobá pertence a Matinhos, na verdade. Então, o que a gente fez? Aqui foi uma parte do experimento, tá? A gente coletou à beira da Baía de Guaratuba os sedimentos. A gente também coletou, fez uma linha assim, atravessando para coletar na coluna de água. Mas trouxe uma parte aqui só para vocês verem, né? Então, a gente fez, no total, 18 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenho 17 aqui, ou 18, tá? O 18 já é fora da Baía, que nem o 1 e 2. O 18 e o 2 é entre fora e entrada da Baía. O 1 é fora da Baía. Mas olha aqui, ó, 10, 11, 12, etc., no fundo da Baía. A gente espera que próximo das cidades seja mais alto o nível de bactérias de coliformes. Por exemplo, vamos pegar Escherichia coli. Esse é Escherichia coli. Olha só que legal. Pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente não achou nada. Aonde que a gente achou mais Escherichia coli? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, deixa eu até pegar aqui com marca-texto. Esse é o lugar onde que a gente achou mais Escherichia coli. Isso pode se dar por várias coisas. Por exemplo, o esgoto das cidades entra por aqui por causa das marés, por causa das correntes que tem dentro da própria Baía, mas aqui no fundo da Baía, a gente tem rios que vêm da região metropolitana de Curitiba e desembocam aqui. Eles vêm de Curitiba já contaminados. E daí eles vão contaminar o fundo da Baía. Olha só que legal. Não acontece o tempo todo isso, né? Então, quando a gente foi coletar, aconteceu isso daí. E como que a gente
analisa coliformes totais, por exemplo. Né? Então, vamos pegar aqui, marcar coliformes totais. O primeiro método que a gente usa é o método dos tubos múltiplos. Primeiro a gente faz um teste presuntivo e depois um teste confirmativo. O Sr. Klaus vai fazer uma piada bem bobinha. Bem bobinha. Não me chamem de burro. Não tem nada a ver com presunto, tá? Por favor. Presuntivo é de presunção. Eu acho que tem ou não tem. Eu só quero saber se tem ou não tem. Eu não estou perguntando quanto tem. Então, o que, que a gente faz? A gente pega 15 tubinhos de ensaio, e divide em 3 grupos. Cada grupo tem 5 tubinhos. Né? No primeiro tubo, eu vou colocar 10 ml daquele material que eu quero examinar. No segundo tubo, eu coloco 1 ml. E no terceiro tubo, 0,1 ml. Daí eu vou incubar a 35 graus por 24, 48 horas. Tá? Se formar um gás aqui dentro, isso é um tubinho específico para fazer coliformes totais, se formar um gás aqui dentro, significa que ali tem coliformes fecais. Tá? Se não houver gás, significa que não tem coliformes fecais. Daí, depois a gente vai passar para um teste para confirmar o que tem e quanto tem, tá? Se não tiver gás, para por aí. Se não tiver gás no 10, no 1 e no 0,1, para por aí. Não tem coliformes totais. Se tiver, a gente passa para o teste confirmativo. A gente vai pegar as mesmas diluições, né? Os mesmos tubos, as mesmas diluições. Então, 10 ml, 1 ml, 0,1 ml, então diluição para 1, 1 para 10 e 1 para 100. Porque aqui dentro tem 10 ml da solução, tá? E daí a gente vai colocar meio de cultura verde brilhante bilha 2%. Daí a gente vai pegar uma parte do tubo positivo aqui do teste presuntivo. Então, por exemplo, nesse tubo aqui, deu gás. Então a gente pega com uma alça de platina uma parte aqui e leva para esses tubos aqui. Leva para esses tubos aqui e inocula, tá? Daí a gente inocula 35 graus por 24, 48 horas. Daí, se tiver de novo formação de gás, daí a gente está usando um outro meio de cultura agora. Se tiver de novo formação de gás, é positivo. Se não tiver, é negativo. Daí a gente pega e leva para uma tabela. Isso a gente não calcula, a gente simplesmente coloca na tabela, porque é um cálculo muito complexo. E já tem tabelas prontas. E daí o resultado sai em NMP, número mais provável por 100 ml de amostra. No caso aqui, a água do rio. Então, tem o teste presuntivo. E daí, se ele der positivo, a gente vai para o teste confirmativo. Se ele der positivo, a gente vai para a tabela e obtém o NMP por 100 ml. Não é tão complicado, é bem simples, né? Só que ele dá bastante trabalho. Eu falei para vocês que dentro do... Eu fiz até uma coisa assim, né? Ó, coliformes totais. Dentro dele tem um grupo chamado termotolerantes ou fecais, e dentro dele tem Escherichia coli, né? Então, dentro dos coliformes totais tem um grupo que é muito interessante. Por quê? Eles também são coliformes, mas eles precisam de temperaturas mais altas. Enquanto os fecais a gente incuba 30, 35 graus,
Os termotolerantes, a gente incuba a 45 graus centígrados. A melhor temperatura para eles é 45 graus. Então, só pela temperatura, a gente separa o que é total e o que é termotolerante. A gente vai fazer a mesma coisa que o outro. A gente vai fazer o presuntivo, depois a gente vai fazer o confirmativo. Igualzinho. Daí a gente também vai colocar lá na tabela, vai calcular o NMP e assim por diante. Se tiver formação de gás, é positivo para termotolerante. E ponto final. A gente vai na tabela, coloca e obtém o número mais provável por 100 ml de água. Tem um método da membrana filtrante. Uma vez um orientado meu de biomedicina lá na Uniandrade, ele usou esse método da membrana filtrante para bactérias na água. Membrana filtrante. Gente, vocês vão pegar água, vão colocar num porta-filtro, num equipamentozinho, vão colocar um filtro de papel e daí vocês vão colocar embaixo uma máquina, uma bomba de vácuo. Daí vocês colocam a água em cima do papel filtro e acionam o vácuo. Quando acionam o vácuo, o que faz? A água atravessa o papel filtro, tá? A água atravessa o papel filtro. Só que o papel filtro tem que ser para a bactéria, um papel filtro bem fino, tem que ser para a bactéria. O que sobrou em cima? Bactéria. Daí eu pego com uma pinça, pego essas bactérias, levo para placas de Petri com meio de cultura Endobroth MF. Como eu faço microbiologia? Vocês já fizeram. Incubo invertido a 35 graus por 24 horas, daí eu tenho a contagem das bactérias. Tá? Se der cor rosa e vermelho escuro com brilho metálico, são coliformes totais típicos. O brilho pode aparecer no centro ou na periferia da colônia. As bactérias não coliformes, porque daí esse método você pega todas as bactérias, normalmente tem coloração vermelho claro escura, sem o brilho metálico. Então, coliformes totais têm brilho metálico. Gente, isso não é um método comum, tá? É bem raro de ser usado, inclusive. É bem raro. Eu posso fazer também para termotolerantes, só que para totais eu vou incubar. É a mesma coisa. Para totais eu vou incubar a 35 graus e para termotolerantes é o mesmo método, só que eu vou incubar a 44 graus. E as bactérias termotolerantes, elas acabam tendo cor azul e os não coliformes fecais, cor clara ou rosa. O resto do método é igualzinho, gente. É igualzinho. Aqui, inclusive, 2 ml, 100 ml, 25 vezes e etc. Isso tudo eu posso até adaptar. O que eu não posso adaptar? Meio de cultura e a incubação. Por que termotolerantes 45 graus? 44,5, mais ou menos 0,2. Porque essa é a melhor temperatura para eles. Por que coliformes totais a 35 graus? Porque é a melhor temperatura para eles. Daí eu tenho o teste que está sendo muito usado ultimamente para coliformes totais Escherichia coli, que é o teste de presença ou ausência. Daí a gente usa o substrato cromagênico. Tubos múltiplos e membrana filtrante é mais utilizada, mais tubos múltiplos do que membrana filtrante, mas o método substrato cromogênico fluorogênico, ele é mais barato, ele é mais fácil e mais barato, tá? Ele é baseado em atividade enzimática, porque os coliformes totais, eles têm a beta-galactosidase, essa enzima.
E a Escherichia coli tem beta-glucuronidase, glucuronidase. Então, ela é típica, a Escherichia coli tem essa enzima. Tipicamente, os coliformes totais têm essa enzima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer meio de cultura com nutriente indicador, é que eu chamo substrato cromogênico, né? Então, se eu tenho coliformes totais, eu vou ter, eles vão produzir beta-galactosidase. E daí eles vão hidrolisar de forma diferente. Se eu tenho Escherichia coli, ela vai produzir beta-glucuronidase e elas vão hidrolisar as substâncias de forma diferente. Então vai ter uma mudança de cor. Se a cor é amarela, coliformes totais. Se tiver fluorescência azul sob luz ultravioleta, 365 nanômetros, eu tenho Escherichia coli. Normalmente a gente faz a incubação em 35 graus por 24 horas, não necessita de teste confirmativo, tá? Esses foram alguns métodos para vocês. Eu vou passar para vocês, a gente vai fazer de bactérias e fungos em geral, tá? E daí eu vou passar a metodologia para vocês. Professor, mas como que faz a coleta? Isso que a gente vai ver lá na prática, hein, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos subir em um barco com coisa salva-vida e tudo. Não, tô brincando. A gente não vai subir no barco, mas a gente vai subir na ponte, lá da Uniandrade. Então, primeiro lugar, você tem que ir lá no corpo de água onde que você tem que coletar e escolher pontos-chaves mais representativos em relação à fonte poluidora. Digamos que eu tenho o rio e ele anda daqui para lá, nessa direção. A fonte poluidora está aqui. Eu não vou coletar água aqui, porque o rio corre nessa direção. Então, eu tenho que coletar água em outros pontos do rio adiante, depois da fonte poluidora. Ah, mas não pode coletar antes, professor? Pode, mas daí esse ponto anterior, digamos que essa seja a fonte poluidora. Esse é o ponto A, daí eu tenho o ponto B, C, D, E e etc. O ponto A vai ser um ponto de controle. E os outros pontos vão ser pontos de poluição. É assim que vai funcionar. Eu ainda posso estratificar quanto à profundidade, né? Então, aqui eu tenho a superfície da água, eu posso fazer em diferentes profundidades. Isso vai depender muito. O pH pode mudar em profundidade. Então, se eu tiver metal pesado, eu posso ter diferentes comportamentos de metal pesado. Se eu tenho mais matéria orgânica ou sedimento aqui no final, o metal pesado vai ficar mais aqui embaixo do que aqui em cima e assim por diante. A temperatura também, geralmente aqui é mais quente, aqui embaixo é mais frio. Então, aqui, se é a maior temperatura, vai ter menos oxigênio dissolvido. Se aqui for embaixo for menor temperatura, vai ter mais oxigênio dissolvido e assim por diante. E uma coisa muito importante quando a gente for selecionar local para coleta é o acesso, né? Então, por exemplo, escolher ponte, se tiver barco e tal, onde que você possa jogar o frasco para coletar. E a gente tem lá um frasco, vocês vão ver, vocês vão jogar o frasco para coletar água e assim por diante. Qual, professor? Quantas amostras a gente tem que fazer e a frequência das amostras? De quanto em quanto tempo? Ah, gente, o maior possível. Se você puder fazer 10.000 amostras, melhor. Só que, assim, não dá, né? Não dá. Então, o ideal é que a gente pegue, faça pré-amostragem e aplique testes estatísticos para saber o número correto de amostras. Então, requer análises prévias e métodos estatísticos. Muito difícil. Normalmente a gente não faz isso. Por quê? A gente tem uma limitação econômica e operacional. A gente custa dinheiro.
Custa dinheiro, fazer um metal pesado custa entre 50 e 100 reais a amostra, um metal pesado. Outra coisa que a gente tem que pensar também é o ciclo diário e semanal de poluição. A poluição está sendo emitida o tempo todo ou ela é emitida só alguns dias na semana? Agora, quando eu for fazer análise ao longo do tempo no mesmo rio, por exemplo, é importante que eu sempre faça no mesmo horário. Então, eu estou acostumado, toda vez que eu vou fazer coleta, 8 horas da manhã. Continua às 8 horas da manhã. Ah, mas um dia eu fui coletar às 2 da tarde, que deu um problema, o carro quebrou, etc. Então, anota. Naquele dia foi coletado às 2 da tarde. Tá? E daí a gente pega essas amostras e traz para o laboratório. Algumas vezes o método sugerido já está na legislação, então a metodologia de análise, né, já está na legislação, nem sempre é assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o limite de detecção. Vocês viram, por exemplo, que o mercúrio ele tem que estar abaixo de 0,0002 miligrama por litro de água. Qual o equipamento que detecta isso? Se ele só detecta 0,002, ele está 10 vezes pior do que era necessário. Tá? Existem equipamentos de bancada e existem equipamentos manuais que a gente pode levar para o campo. Hoje, gente, já existe equipamento para nitrato e nitrogênio e fósforo no campo, tá? pH, obviamente, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, turbidez, tem um monte de coisa. Não são equipamentos baratos. Inclusive, tem equipamentos que a gente chama de multiparâmetros, que daí é um equipamento mais ou menos desse tamanho, como se fosse um celular, só que bem mais grosso que um celular, tá? E daí aqui sai um monte de coisas assim, tem um monte de encaixes, onde você coloca diferentes sondas. Daí você quer medir pH, coloca uma sonda. Você quer medir condutividade, coloca outra sonda. E assim por diante, tá? E esses equipamentos estão ficando cada vez melhores. E por fim, eu coleto, vou levar para o laboratório, eu tenho que ter bons métodos de preservação das amostras. A gente vai coletar, em 5 minutos a gente está no laboratório. Nós vamos coletar à noite, inclusive, que não tem nem ação da luz solar. Né? Então, é fácil, tranquilo. Mas e se eu tiver a 200 quilômetros do laboratório? Então, daí eu tenho que ter um frasco específico para aquilo. Por exemplo, algum composto que degrada com a luz do sol. Eu uso o frasco âmbar. Vocês já viram em laboratório aquele frasco marronzinho, né? Algumas vezes, em uma certa temperatura, isso acontece muito com nitratos, ele vai se decompondo por causa da temperatura. Então eu tenho que deixar em um isopor com gelo em volta. E assim por diante. Tá? O grande truque é analisar a amostra o mais rapidamente possível. E finalmente, aqui só de curiosidade, que tipo de frasco e método de preservação a gente pode usar? Então, para ver a alcalinidade, se está básico, a gente pode colocar em frasco de plástico, de vidro, refrigeração a 4 graus e ler no máximo 24 horas. Volume da amostra em torno de 200 ml. Para DQO, demanda química de oxigênio, frasco de vidro, eu tenho que colocar 1 a 2 ml de ácido sulfúrico por litro de amostra e posso ler em até 7 dias. Normalmente a gente coleta 200 ml. Olha só para cianeto, né? Para cianeto, que é extremamente tóxico, frasco de plástico, pH entre 10 e 11, senão ele degrada, e lê no máximo em 24 horas. E assim vai. Né? O próprio pH, frasco de plástico, vidro, e analisar o mais rapidamente possível. De preferência no próprio local.
E assim vai. Cada análise vocês têm que ir na literatura para ver aquele parâmetro, que tipo de frasco precisa ter, qual o método de preservação até chegar no laboratório e quanto você pode, no máximo, esperar até fazer a análise. O volume da amostra tanto faz, a gente sempre fala, quanto mais amostra, melhor. Tá? Olha só, quanta coisa a gente tem que prestar atenção, hein, pessoal? Quanta coisa que a gente tem que prestar atenção. No nosso caso, semana que vem, então, lembrem-se, calça comprida, guarda-pó, luva, todo mundo com luva, porque a gente vai mexer com a água do rio Barigui, tá? Eu não coloco minha mão no fogo por aquela água. Luva, sapato fechado, e a gente vai se encontrar lá no 5º andar, vamos preparar todo o material, descer, coletar água, a gente vai discutir como coletar e etc. Vocês vão coletar água, né? Pablo, Clodoaldo, rapazes da turma, sejam gentis com as meninas, né? Vocês vão coletar água, daí a gente vai levar para o laboratório e vai fazer a inoculação em placas de agar com nutrientes para fungos e para bactérias. A gente vai deixar uma semana inoculando, dali na semana seguinte a gente vai fazer a leitura. Então vamos ter 2 semanas seguidas no laboratório. Tá bom, gente? Não se esqueçam de trazer todo o material. Traga o material para anotar. Eu vou mandar para vocês como se faz o relatório, como eu quero o relatório da aula prática e tudo mais. E quem tiver, traga lanterna. Por favor, traga lanterna. Porque ali é meio escuro, daí a gente vai com lanterna para ver melhor. Não quero ninguém caindo no rio. Tá bom, gente? Pessoal, vocês não fazem pergunta. O professor fica preocupado, né? Ou o professor fala demais e daí vocês não têm tempo para fazer pergunta, hein? Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, lembre-se, equipe de 4 alunos, menos a equipe do Luiz Carlos, que pode ter 5, por causa das dificuldades do Luiz Carlos em vir para a aula, tá? Ok. Então, nos encontramos semana que vem. Não se esqueçam de fazer atividade de frequência, por favor, tá? Senão vocês vão ganhar falta na aula, tá bom? Professor, você é orientador nosso do projeto integrador, poderia conversar daí? Ah, podemos sim, podemos sem problema. Deixa eu só daí parar de gravar e vocês ficam, a gente já conversa, tá bom? Fechou. Muito obrigado, gente, por tudo. Equipe do Clodoaldo, então, fica aí. Até semana que vem, 7h15, lá no 5º andar. Tá certo? Eu não sei qual laboratório ainda. Vai ser lá no 5º andar. Até lá, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.